E um belo dia eu estou lá acompanhando o descarregamento de caminhão e eu percebo. Eu perguntei para os meninos, falei assim, alguém já atendeu aquela pessoa ali? Tem uma pessoa sentada do lado de fora no portão, na marginal. É o nosso vizinho, mas não vizinho da rua de trás, é o vizinho que mora do outro lado da marginal, do outro lado da Castelo, debaixo do viaduto. Eu fui buscar água esse cara e eu me senti prazeroso em poder bater a minha primeira meta do dia, que é agradar a um ser humano. Me desculpei, trouxe a água. Eu achei ele tão educado, eu fiquei envergonhado e quis saber um pouquinho mais dele. Para que isso acontecesse, para que eu soubesse um pouquinho mais dele, eu disse aos meus meninos que quando ele viesse dia sim, dia não levassem água para ele, que eu mesmo levaria. Ele me explicou que teve desilusão amorosa e por conta disso ele resolveu sair do ar, sair de todo o meio que ele vivia e morar fora, na rua. Contei para ele a história da minha mãe, expliquei para ele que a minha mãe partiu fisicamente quando eu tinha 7 anos e meio, mas que ela não morreu, que só morre quem é esquecido. A minha mãe se tornou imortal, inesquecível. Deixou uma sementinha no meu coração e na minha mente. E eu construí isso por ter convivido com ela, com essa energia, com esse amor, com essa conexão. Ele se comoveu muito com aquilo e eu percebi que através dessa brecha eu conseguia uma meta que para mim era muito importante, fazer ele voltar para casa. Um belo dia ele aparece lá com uma malinha, arrumadinho, com um blazer, mesmo como se fosse hoje, e arrastando uma mala. Mas a primeira coisa que eu olhei, cadê em volta dele? Cadê o galão? Ele falou assim, não, hoje eu não vim buscar água. Hoje eu só vim te pagar o café. Ele falou, agora se o senhor permitir, eu tô indo embora. Eu falei, embora? Mas cara, embora? Você não quer um trabalho? Ele falou assim, não, eu tenho um trabalho. E não, eu tenho um trabalho. Eu falei, você tem um trabalho? Eu falei, eu tenho um trabalho. Eu falei, mas cara... e aí? Tá indo pra onde? Eu falei, vou voltar pra mulher da minha vida. Aquela imortal, inesquecível, a minha mãe. O Senhor salvou a minha vida. Eu me encontrei de novo, graças ao Senhor. Foi a melhor mentoria que eu podia ter ganhado na vida. Eu peguei e falei para ele assim, mentoria é para quem aceita ouvir. Mas toda vez que eu falava com você, eu ouvia. Eu lembrava de mim. Então eu falava de coração. Mas eu ouvia você. E pode ter certeza, de você eu ganhei a melhor mentoria que eu podia ganhar para crescer como ser humano. Aquele cara me ajudou muito. E a minha arrogância baixou a bola. Eu entendia que a gratidão e a humildade sobrepunha todas as outras negatividades. Aquela convivência me ajudou muito, porque ele chegou numa fase que eu estava com grana, crescendo muito e tal, e nessa hora é muito fácil você se perder, você ter fragilidade de se perder e se deixar levar pelas conquistas materiais. E eu estava nessa fase, por isso a arrogância, por isso a vaidade. E esse cara me ajudou a baixar a bola e pôr o pé no chão. Então, na realidade, quem ganhou a mentoria fui eu. E eu agradeci a ele, porque ele falou, cara, você é meu camarada. Ele falou assim, então, o senhor... Além de meu camarada, o senhor se tornou para mim imortal, inesquecível, como a sua mãe foi para você. Cara, esse cara me deu um abraço. Sabe aquele abraço? Não é aquele abraço assim, tipo assim, de ladinho, abraço... Não, abraço. Quando cola, assim, coração com coração. Adoro isso, cara, porque é a oportunidade que você tem de trocar uma energia verdadeira e aquele carinho, aquela troca, encontro de deuses. O Deus que está aqui conectado com o Deus que está aí. Eu adoro abraçar as pessoas assim. E eu dei um abraço no meu camarada assim. Ele, para poder me confortar na hora de ir embora, ele falou assim, eu estou vendo que o senhor está desconfortável, que eu vou embora. Eu não vou correr nenhum risco, não. Eu não vou fazer nada, só vou voltar para minha mãe. Mas eu tenho um trabalho e eu vou mostrar para o senhor, para o senhor ficar em paz. Ele me deu um telegrama, olha, preocupado comigo. Me deu um telegrama, eu abri o telegrama que ele recebeu na caixa postal da minha vizinha, da rua de trás da empresa. E o telegrama dizia que a empresa tinha um acordo com ele. Olha que interessante, esse cara era CEO de uma multinacional especializada em mineração, dona de mineradora. E esse cara é um engenheiro especialista nessa área de mineração, inclusive em explosivos, um cara formado fora, com faculdade no exterior, o cara falava 4 línguas. Eu falava, cara,
E ele era CEO de uma multinacional, falava 4 idiomas diferentes, além do português, e ele ria. Quando ele falava, cara, é sério? Ele só dava um sorriso simples, suave, gente, olha que legal, uma simplicidade. Eu falei, cara, mas você vê, ele falou assim, mas eu estava de licença, eu tinha um tempo para ficar na rua, eu ainda tenho mais 6 meses de licença, mas a empresa está pedindo para voltar, e eu não tinha a menor vontade, eu não sei nem se eu durava aí mais 6 meses. Mas graças ao Senhor, eu estou pronto, estou preparado, minha experiência foi bem sucedida e eu estou voltando para casa. Ele me deu um outro abraço, foi embora e repetiu a frase: o senhor para mim é imortal, inesquecível, e é meu camarada. Falei, valeu, meu camarada. Me deu um outro abraço e foi embora. E olhei o telegrama, mas eu via que o nome dele e o sobrenome é europeu. Mas eu nem me atentei muito para aquilo, não gravei aquilo, acostumei tanto de chamar ele de meu camarada. O tempo passou, eu continuei com grana, crescendo, investindo e comecei a fazer uns negócios gigantes. Errei no ponto, errei a estratégia, quebrei, fiquei sem grana, a ponto de atrasar a conta da luz. Um belo dia eu cheguei 6 e pouco da manhã, só tá eu, a empresa, os cachorros, que nem guarda eu tinha condição de pagar, nós tínhamos os cachorros, prendeu os cachorros, e eu abri o portão e apareceu um cidadão, um caminhoneiro, procurando uma peça, eu não tinha a peça, mas atendi ele da melhor maneira possível, ele agradeceu por causa do horário, abri o portão para ele, porque o portão só abria 15 para as 8 e era 6 e pouco da manhã. Eu abri o portão, atendi o cara. Ele ficou muito feliz e falou assim, olha, mas não tem a peça, eu tá com pouca mercadoria. Eu disse, eu estamos passando uma fase meia apertada, mas já isso resolve. Não, resolve, eu conheço o senhor faz muito tempo e tal, aquele papo. Inclusive, eu sou de Minas e lá tem uma mineradora, tem uns caminhões e estão vendendo, eu acho que tem preço para o senhor. Estou vendo que o senhor está com pouca peça. Falei, sério? Não interessa. Ele me deu o cartãozinho, me deu o endereço, me deu os dados. Eu fui pesquisar no dia seguinte, fui me informar. Os caminhões existiam, era uma quantidade gigante. Eu brilhou o olho, fui me informar do preço, o preço era extraordinário. Era um presente divino. Eu fiz a comunicação, fiz o contato, fui para lá, olhei os caminhões, me encantei com aquilo e fiz a proposta. Que eu compraria os 3 caminhões que eu podia, pagava, depois voltava e comprava mais 3. O cara falou, senhor Geraldo, você vai demorar anos para tirar. Nós não podemos esperar tanto tempo. Falei, mas eu posso comprar então só os 3? Ou se eu conseguir a tempo, compro mais 3 e tudo bem? Ele falou, olha, se eu quiser deixar a proposta, o senhor pode deixar, mas é uma multinacional, provavelmente não vão querer fazer dessa forma, porque nós precisamos do espaço que os caminhões estão estacionados para chegar à frota nova. Tá bom, mas olha que interessante. Acredito em você, eu sempre acreditei em Deus. E Deus sempre diz amém. Amém que significa que o sim você já tem. Eu peguei o amém, o sim você já tem, deixei a proposta e fui embora. Feliz. Pelo menos eu fiz o que tinha que fazer. Gente, qual que é a sua parte? A sua parte é tudo. Faça o melhor de você e pronto. Não espera a reciprocidade. Eu fiz a proposta e fui embora. 2 meses depois que eu fiz a proposta, que eu visitei a empresa em Minas, é que veio a resposta por e-mail dizendo que eles tinham concordado que eu comprasse os 3 caminhões, que eu podia ir para lá, que aceitavam a minha proposta. Eu achei que eram os 3 caminhões, mandei pagar os caminhões e fui para lá para buscar os caminhões. Eu não tinha condição de pagar 3, mas como eu tinha falado 2 ou 3, eu paguei só 2 e fui. Já com recibo bonitinho, quando eu cheguei lá as notas estavam prontas, mas eu vi um monte de nota quando eu cheguei lá. Me atenderam e tal, todos muito gentis, uma empresa gigante, demora 1 hora para entrar. Mas tudo bem. Quando eu consegui, os caras falaram assim, mas senhor Geraldo, nós temos uma operação toda organizada de logística para o senhor retirar os caminhões, mas o senhor só trouxe 2 motoristas, nós não temos os motoristas. Eu falei para ele assim, não, mas eu trouxe 2 porque eu paguei 2, vou levar os 2. Ele falou, não, senhor Geraldo, o senhor precisa tirar de 10 em 10, senão atrapalha muito a nossa operação logística. Eu falei, mas já está no contrato, eu combinei, eu já paguei. Ele falou, não, está tudo bem. Não é o pagamento, né? Os caminhões estão liberados, o senhor pode levar embora, o senhor precisa retirar os caminhões. Pagar, o senhor pode pagar do jeito que o senhor fez a proposta. Eu falei, peraí, eu fiz a proposta de pagar de 2 em 2, às vezes 3, e tirando e pagando. Ele falou assim, então,
eles vão aceitar a sua proposta, já aceitaram a sua proposta, só que para tirar só pode tirar antes. Falei, tirar antes? Ele vai embora? Ele falou, sim senhor, de 10 em 10. Olhei para aquele mundo de caminhão, falei, não acredito num negócio desse. Ele falou assim, então. Eu falei, mas liberado? O nosso diretor liberou. Eu falei, eu queria entender. Ele falou, nós também. Eu falei assim, posso falar com o diretor? Sim senhor. Mandou, pediu o diretor, sentei lá, esperei um tempo, todo emocionado, empolgado, assim, feliz da vida, agradecendo Deus o tempo todo. Aí desce o diretor e diz, olha, eu só queria entender, eu tiro os caminhões, mas eu posso pagar naquela frequência, vou pagando? Falei, sim. Falei, mas tá tudo bem, eu estou em recuperação judicial, na época era concordata. Ele falou, não, nós sabemos disso. Mas mesmo assim liberou, a gente também achou, mas o nosso CEO resolveu que era para liberar, então missão dada, ordem cumprida, seus caminhões estão liberados. Falei, o CEO, mas quem é o CEO? Ele me conhece? Ele conhece o senhor, talvez o senhor não lembre dele, mas ele deixou uma informação que era para falar para o senhor que talvez se o senhor não lembrasse dele, era para falar para o senhor que o senhor é o camarada dele. E que o senhor para ele é imortal e inesquecível. E que o senhor já ajudou ele no passado. Eu falei, imortal, inesquecível, CEO? Sério? É um engenheiro? O cara deu uma risadinha e falou assim, é esse senhor mesmo. O senhor que te encontrou numa situação assim, 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 é esse senhor. Ele estava de licença, não sei onde ele foi, mas ele sabe que ele diz que a licença que ele tirou melhorou a vida dele. E que o senhor fazia parte dessa história. E que podia vender os caminhões, que o senhor pagava os caminhões, que ele conhecia o senhor. E conhecia a sua empresa. Conhecia muito bem a sua empresa. Falei, sério, sério. Então, gente, era o cidadão. Mas e ele, tá onde? Ele falou, o senhor não sabe o nome dele? Eu falei, não, eu sempre chamei de meu camarada. Aí ele nos falou. Que o senhor ia lembrar se ele falasse que o senhor era o camarada dele. Ele é o nosso CEO. Nós temos algumas usinas, né, de ouro, de minério, de ferro, essas coisas. Eu falei assim, e ele? Ele falou, ele fica na Suíça. Gente, olha isso, ele não está aqui, ele não fica aqui. Por isso que o senhor demorou 2 meses para ter a resposta do senhor, até chegar toda essa operação para ele liberar lá, é que ele descobriu que existia essa proposta e por acaso ele olhou. Então, os caminhões são seus. Meu Deus, voltei para casa, eu sempre fui muito grato, gente, grato, mas olha que interessante, eu sempre tive muita fé em Deus. As pessoas às vezes me elogiam e falam, nossa, que legal, você foi humilde, levou algo para o andarilho. Eu nunca olhei aquele cara como andarilho, eu olhava aquele cara como um cidadão, um ser humano, um Deus, porque eu olho para as pessoas, eu vejo Deus nas pessoas, e eu levei água para Deus. Ele só estava sentado na calçada, não subestime um ser humano. Eu levei água para Deus. E na hora que eu mais precisava, que é a hora que eu mais precisei, que eu não tinha nem muita perspectiva de para onde recomeçar, eu só estava indo. Primeiro que chegava da empresa muito cedo, e muito cedo eu cheguei, muito cedo eu encontrei esse cidadão, que eu não sei o nome desse caminhoneiro, que me trouxe a informação, sou muito grato a ele. E não sei o nome completo, nem o primeiro nome do CEO sentado na minha calçada, vestido de andarilho. Era Deus. Você não precisa saber o nome de Deus, você só atende, você só serve. Eu só levei água para Deus, e quando eu precisei, no momento mais delicado, Deus não trouxe de volta um balde d'água, um galão d'água. Deus trouxe o mar inteiro. A minha empresa triplicou de tamanho dentro do ano. E não paramos mais de crescer.